Essa canção é um convite a se perceber o que Deus já tem feito na nossa vida. Como ela fala, se olhar como se fosse uma ilha debaixo de um céu de graça, rodeada por um mar de milagres. Assim. Esse Deus que nos cerca com seu amor, com sua graça, proteção, o Deus que desceu, o Deus que se encarnou para chegar até nós. Eu vejo milagres a todo momento, se meu coração for grato e atento. O pão sobre a mesa, um filho que chega, o sol e a certeza do amor de Deus. É como se eu fosse de fato uma ilha debaixo de um céu de graça, plantada em mar de milagres. Eu vejo milagres na minha família, na vida e na casa de meus amigos, no corpo e na alma de meus irmãos. Se meu coração tiver olhos para ver, eu vejo milagres em todo lugar. Eu vejo milagres ao ir e ao chegar. Eu vejo milagres da graça de Deus. Eu vejo milagres em volta dos seus. Eu vejo milagres a todo momento, se meu coração for grato e atento. O pão sobre a mesa, um filho que chega, o sol e a certeza do amor de Deus. É como se eu fosse de fato uma ilha debaixo de um céu de graça, plantada em mar de milagres. Eu vejo milagres na minha família, na vida e na casa de meus amigos, no corpo e na alma de meus irmãos. Se meu coração tiver olhos para ver, eu vejo milagres em todo lugar. Eu vejo milagres ao ir e ao chegar. Eu vejo milagres da graça de Deus. Eu vejo milagres em volta dos seus. Essa canção também é um convite a se perceber a vida com olhos bons, com olhar de menino, ter a meninice de que tudo existe para te alegrar. A felicidade consiste em poder notar o belo que se ergue ao redor do meu olhar, e em ter a meninice na crendice que tudo existe pra me alegrar, pra me alegrar. Usufruir sem ter amar, sem dominar, mostrar poder só pra proteger, guardar, cuidar, dividir o abrigo com amigo, pão com companheiro, andar com Jesus, melhor lugar. Copiar o gesto divino, criar em meio ao caos, ver-me junto ao pó prostrado, ser depois por ele levantado, caminhar sem saber onde o vento vai levar.
vá confiar. A felicidade consiste em poder notar o belo que se ergue ao redor do meu olhar, e ter a meninice na crendice que tudo existe pra me alegrar, pra me alegrar. Mestre, Deus usou muito a vida dele para falar aos nossos corações, usou também esse tempo que o Lê esteve conosco em oração, intercedendo, usou as músicas, esse tempo que estivemos juntos aqui, mas eu creio que Deus tem algo mais para falar conosco ainda nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra, mas antes de compartilhar, de ler a Bíblia com vocês, hoje pela manhã eu estava fazendo a barba para vir para a celebração e acabei cortando. Alguém até já perguntou ali o que eu fiz no queixo, né? Foi literalmente uma barbeirada, uma barbeiragem, e eu acabei cortando o queixo. Mas eu lembrei de uma história, eu amo histórias, né? Gosto das historinhas. Eu lembrei de alguém que contou, de uma pessoa que foi convidada, de um pastor que foi convidado para falar num culto, numa celebração, com muita antecedência. Ele ficou feliz com aquele convite, totalmente empolgado, começou a preparar aquela mensagem, a fazer pesquisas, a elaborar, montar o esboço. Se empolgou tanto, preparou tanto, que não era mais um esboço, já era um dossiê de tanta coisa que ele tinha anotado ali. E chegando ali perto do tempo dele trazer aquela palavra, então, ele ainda mais empolgado, chegou no dia dele trazer a palavra, ele se preparando também para falar. Ele vai fazer a barba, se ajeitar, ele está ali fazendo a barba e concentrado naquele esboço, que ele já sabia de cor, mas estava ali concentrado no esboço e fazendo a barba, e tão concentrado no esboço que daqui a pouco se distraiu e cortou o rosto. E fez aquele grande corte no rosto ali, dá um jeito de estancar o sangue, faz um curativo, bota um band-aid e vai pregar assim mesmo, né? Tinha que ir e foi lá com aquele curativo no rosto. Chegando lá, ele empolgado com toda aquela preparação daquela mensagem, ele começa a pregar, e empolgado ele prega meia hora, ele prega 1 hora, ele prega 1h30, o pessoal não aguentava mais, 2 horas pregando, e ele achando o máximo aquilo. Aliás, afinal ele se empolgou tanto, se preparou tanto para isso. Depois de 2 horas ele termina, o povo, ufa, não aguentava mais ouvir esse cara falar. E aí ele sai, vai à porta cumprimentando o pessoal, feliz da vida, e o pessoal olhando ele meio torto assim, fazia a gente ficar 2 horas ouvindo aqui, e ele não entendendo nada e cumprimentando feliz da vida ali. Eis que surge uma senhora muito serena, muito sábia, muito calma, vai cumprimentar e fala assim: filho, o que você fez no seu rosto? Ele falou: pai, mano, eu estava hoje pela manhã fazendo a minha barba, enquanto eu revisava o esboço, eu estava tão concentrado, mas tão concentrado no esboço daquilo que eu iria falar, que eu acabei fazendo um grande corte no meu rosto. Daí ela olhou para ele e falou assim: da próxima vez inverta. Como assim? Concentre-se muito, mas muito na sua barba, e faça um grande corte no esboço, porque estava muito comprida essa mensagem tua. Apesar de eu ter cortado o rosto, eu também cortei o esboço. Fiquem tranquilos, né? Estou brincando. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que Deus tem para nós nessa noite, para os nossos corações. E a minha oração é que seja muito especial, como foi na minha vida durante a preparação desse texto que iremos compartilhar nessa noite. Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 8. Filipenses capítulo 4, versos 4 a 8. Esse texto também vai estar à sua disposição aqui, para que você que não trouxe a sua Bíblia, você quer ficar mais à vontade, você pode acompanhar conosco aqui, onde vai ser colocado no telão. Filipenses capítulo 4, versos 4 a 8.
Ok? O texto diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, gratos porque podemos ter acesso a ela, Pai, saber que o Senhor nos ensina através dela. E queremos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, pedir a direção do Teu Espírito, ó Deus, que sejamos ministrados, que possamos aprender, e não só aprender, mas que nós nos disponhamos a colocar em prática aquilo que nós vamos aprender aqui, Pai. Abençoa cada um que está aqui nesse auditório, aqueles que nos assistem pela internet, Pai, que seja um tempo especial de edificação para as nossas vidas, como tem sido até aqui, através das músicas, das ministrações, que continue a ser esse tempo especial de edificação e de celebração ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para essa carta aos Filipenses, era uma carta conhecida como a carta da alegria. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e ele usa o termo alegrem-se ou alegrai-vos, ou estejam alegres, 16 vezes nesse texto, nessa pequena carta. Então é uma carta que incentiva você a estar alegre, a estar animado, a estar disposto. Quando a gente olha para alguém escrevendo e te motivando a estar alegre, te motivando a estar animado, te motivando a não desistir, te motivando a não desanimar, você para pensar e fala assim, bom, esse cara aqui para escrever uma carta dessa, ele devia estar num resort, né, Costão do Santinho, ou lá para cima, onde está mais quentinho agora, né, deitado na beira da praia, tomando uma aguinha de coco. E aí sim, nessa condição, ele está dizendo, olha, alegrem-se. Ah, isso é maravilhoso. Talvez Paulo pudesse ter vivido já todo aquele momento de combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e aí ele está aposentado aqui, e nessa aposentadoria ele está descansando. Ele falou, deixa eu aproveitar e escrever uma cartinha para esse povo, para eles continuarem alegres, para eles não desistirem, para eles não desanimarem. Quando a gente olha para alguém escrevendo uma carta, nos desafiando, nos encorajando a nos alegrarmos em qualquer situação, nós podemos imaginar alguém nessa condição. Mas sabe onde Paulo estava escrevendo? Em que momento Paulo estava escrevendo essa carta? Quando ele estava preso, quando ele estava numa prisão em Roma, nos desafiando a conhecer o segredo da alegria incondicional. O segredo da alegria incondicional. É fácil estarmos alegres quando as coisas estão bem. É fácil estarmos alegres quando tudo está às mil maravilhas. É fácil estarmos alegres quando não há problemas, quando não existem desafios. Aí é fácil nós nos alegrarmos e olharmos para esse texto e falar, realmente, Paulo, precisamos nos alegrar. Mas quando a gente olha para a realidade de vida, e quando nós olhamos para esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, que tem um currículo de lutas, desafios e sofrimentos, que eu creio que é difícil de alguém conseguir igualar. E esse homem, estando na prisão, ele nos desafia a nos alegrarmos. A gente para pensar, qual o segredo? Como é possível nos alegrarmos incondicionalmente? Eu costumo dizer que Paulo apresenta o seu currículo de lutas e sofrimento na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 24 ao 28, onde ele vai dar só um resumo daquilo que ele passou na vida dele, depois que ele entregou a vida ao Senhor e passou a compartilhar do Evangelho, a pregar o Evangelho. E o texto vai dizer assim, isso é um resumo do que Paulo passou. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, diz assim, 5 vezes recebi dos judeus
39 açoites. Antes de eu continuar aqui, só dizer, sabe por que 39 açoites? Pela lei romana, o limite para um homem era 40 açoites. Então, se ele apanhasse 40, ele não podia apanhar mais, porque seria insuportável para ele. Aí o pessoal achou uma brecha na lei lá, naquele tempo já faziam isso. Bom, então não vamos bater 40, vamos bater só 39. Que ele não apanhou os 40, dá para apanhar de novo. E aí surravam outra vez, porque não foram 40, foram só 39. E por isso que ele fala assim, olha, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, não foi só ler, o apóstolo Paulo também, perigos dos maus compatriotas, perigos dos gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportando frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Isso é um breve resumo do que foi a vida de Paulo. Tá bom assim? Quando a gente para analisar as nossas lutas, os nossos desafios e olha para Paulo, esse mesmo Paulo, ele vai dizer nessa mesma carta, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele fala assim, olha, nós sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação não se comparam à glória que em nós há de ser manifestada. Um homem que passa por tudo isso, e diz que isso é leve e momentânea tribulação. Qual o segredo para alguém que passa por todos esses desafios, por todas essas lutas, por todas essas batalhas? Qual o segredo para um homem desse permanecer alegre e nos desafiar a continuarmos alegres? Eu quero compartilhar com você então, o segredo dessa alegria incondicional. Tem algumas chaves para descobrirmos qual é esse segredo. A primeira delas está lá em Filipenses capítulo 4, verso 5, o texto que nós lemos agora no início, que diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. A primeira chave que eu quero apresentar para vocês através desse texto é, não deixe de se importar com os outros por causa das suas lutas. Não deixe de se importar com os outros por causa das suas lutas. Quando a gente olha para esse termo amabilidade, eu fui procurar no dicionário e diz que é a característica daquele que demonstra amor para com o outro. É a característica daquele que demonstra amor para com o próximo, ou seja, um amor prático. Quando nós escrevemos aqui e entendemos que isso é valor para nós, amando pessoas e cuidando bem delas, eu tenho que amar pessoas e cuidar bem, independente da minha situação. Eu tenho que amar pessoas e cuidar bem quando estiver tudo bem comigo. Eu tenho que amar pessoas e cuidar bem quando não tiver nenhum problema. Eu tenho que amar pessoas e cuidar bem quando tiver tudo resolvido, as 1000 maravilhas. Não, o amar pessoas e cuidar bem delas, isso é incondicional. É independente de como esteja a minha situação, de como esteja o meu momento, me importar com os outros, mesmo quando eu estou passando por lutas. Pastor Tércio comentou aqui há 2 domingos, que ele e a Martinha, em família, eles vêm enfrentando alguns desafios pessoais, algumas lutas que têm sido bastante pesadas para eles, e quando eles começaram a orar focado em especial nessas lutas, não que seja errado você orar pelos teus desafios, e nós somos convidados, desafiados, encorajados a orar sim, mas quando nós começamos a olhar em especial só para os problemas que nos cercam, nós começamos a definhar espiritualmente, nós começamos a nos entristecer, e fica muito restrita a vida espiritual, a vida com Deus. E o Tércio e a Martinha, entendendo isso, não deixaram de orar pelos desafios pelos quais eles estão passando. Mas eles entenderam que muito mais importante que isso era se importar com as outras pessoas.
E começaram a dedicar muito mais tempo de oração, como eles estão acostumados a fazer, pela igreja, por aqueles que estão à volta deles, por aqueles que eles têm discipulado, por aqueles que Deus tem colocado sob os cuidados deles. E o pastor Teste comentou conosco aqui que a partir do momento que eles mudaram o foco, que eles começaram a intencionalmente orar e se preocupar mais com os outros do que com eles mesmos, a paz que excede todo entendimento passou a inundar o coração deles. Deus nos desafia a olhar para os outros, independente de como esteja a nossa situação, independente de qual seja o nosso momento de luta, o nosso momento de desafio, o nosso momento de dor. 2010, eu e a Silmara, nós tínhamos somente a Letícia, e nós estávamos sonhando em construir uma casa, compramos um terreno. E no começo do ano, então, nós estávamos morando num apartamento alugado, até construímos o nosso terreno, um apartamento muito gostoso, muito agradável, no 4º andar, mas tinha um pequeno problema, ele não tinha elevador. Mas tudo bem, um cara jovem igual eu, minha esposa jovem, é fácil a gente subir os 4 andares, o Luiz está confirmando ali. Subir 4 andares é até bom, é até um exercício saudável, né? Nós aguardando então para a construção, meu pai viria, meu pai é empreiteiro, ele tinha se programado para vir para Porto Alegre, para nos ajudar a dar o start ali, nos ajudar na construção, tudo planejado até que minha mãe ficou doente. Meus irmãos são casados também, só ele, a mãe ligou e falou: filhão, tua mãe não está bem, vai ter que passar por uma cirurgia de coluna, eu vou ter que cuidar dela. Eu falei: pai, fica tranquilo, nós não temos pressa, a gente não está embaixo da ponte, estamos morando bem, né, o terreno está lá, a gente está se preparando, sonhando, daqui a pouco, quando der certo, o senhor vem e constrói, a gente está aqui, estamos bem. Isso foi janeiro para fevereiro de 2010. Em março, descobrimos que a Silmara estava grávida e a Ana Júlia estava chegando. E para nós foi motivo de alegria, foi muito especial, mas daí vem a preocupação. Bom, com 1 mês de gravidez, 2 meses, 3, 4 meses, subir 4 andares é tranquilo. E a partir do 5º mês? E do 6º mês? Como é que vai ficar? E quando o bebê nascer, como é que a gente vai subir os 4 andares, né, com criança, com carrinho? E começamos a orar, pensamos, vou procurar um outro local para alugar, até então nós podemos nos mudar, né, e ter a nossa casa construída e mudar para aquela casa. E começamos a procurar, e um irmão da igreja falou assim: William, eu tenho um sobrado, uma casa pronta, mas eu não quero alugar. Deus falou que a gente tem que vender essa casa para vocês. Eu e a Silmara oramos, falando: bom, primeiro que a gente não tem todo o dinheiro, mas vamos orar e entendemos de Deus, demos o terreno no negócio, demos o valor que nós tínhamos, nos organizamos e compramos a casa, que tinha um pequeno detalhe. Naquela casa tinha um inquilino. E aí já era maio, a Silmara grávida dos seus 3 para 4 meses ali, e aí o inquilino falou assim: não, eu saio em junho. Aí eu falei para a Silmara: amor, tudo bem até junho? E ela: não, eu subo as escadas até junho, não tem problema. E esse inquilino estava esperando uma casa dele ficar pronta. E a casa atrasou. E aí ele veio e falou: olha, não é mais junho, é só julho ou agosto. E eu falei: amor, tudo bem para julho ou agosto? E aí assim, as escadas estavam começando a ficar os degraus mais altos, mais difícil, né, mais pesado, mais tempo para subir as escadas. Eu falei: não, tudo bem, a gente vai esperar. E quando chegou na época da pessoa então se mudar, ele falou assim: olha, vai atrasar a casa, só em setembro. Eu falei: Senhor, e agora? E eu olhava para a Silmara, já não tinha nem coragem de perguntar: amor, tudo bem aí? E nós começamos a orar, e a pessoa que nos vendeu a casa falou: William, eu vou falar com ele, infelizmente ele vai ter que sair, eu já pedi a casa, pela lei ele teria que sair, mas nós não queríamos forçar uma situação. E o inquilino passou a procurar um outro imóvel, e nós, naquela expectativa, sai, não sai, e ele não conseguia, e a barriga da Silmara aumentando, os degraus ficando cada vez maiores, mais difícil. Senhor, o que nós vamos fazer? Quando chegou em setembro, aquele inquilino falou assim: olha, talvez eu consiga sair em setembro. Previsão da Ana Júlia nascer final de outubro, começo de novembro. E a Silmara cada vez mais difícil de subir aquelas escadas. E eu lembro então que nós estávamos preparando, organizando o retiro Minha Vida Tem Jeito, né? Eu e a Silmara somos responsáveis por esse retiro, né? Muitos aqui já participaram.
Eu falei, Senhor, como é que vai ser agora? Se a pessoa não mudar, eu estou no retiro, a Silmara está aqui sozinha, o que a gente vai fazer? E chegou a semana do retiro e aquela pessoa não mudava, e eu liguei para ele na quinta-feira, véspera do retiro. O retiro era na sexta, indo até domingo, e eu liguei para ele, ele falou assim, olha, faz o seguinte, se você continuar me enchendo a paciência, ele até usou outros termos, né? Eu não saio mais dessa casa, e eu quero ver você me tirar daqui. E eu olhei para a Silmara e falei, Senhor amado, o que a gente vai fazer? E fui orar. E Deus me trouxe uma palavra ao coração que ficou gravada até hoje. E Ele disse o seguinte, William, cuide das minhas coisas, que eu cuido das tuas. E eu falei, Senhor, mas como é que eu vou deixar a Silmara? Como é que eu vou para o retiro? E Deus falou assim, William, cuide das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Eu lembro que na sexta-feira eu ainda liguei para essa pessoa, e essa pessoa falou assim, olha, se eu for sair, eu vou sair no domingo, mas eu nem sei se eu vou sair, faz o seguinte, se quiser me ligue sábado, porque talvez eu tenha decidido alguma coisa. E eu fui para o retiro, falei com a Silmara ficou em oração, e chegando lá no retiro, na sexta-feira à noite, no sábado, veio a tentação de ligar, e Deus falou de novo, cuide das minhas coisas, que eu cuido das tuas. A Silmara já estava ali com 8 meses e alguma coisa, 8 meses e meio de gestação. E eu fui para o retiro, e o retiro, entendi de Deus que eu teria que me desligar, e pela misericórdia de Deus consegui me desligar daquela situação. E ficamos então aquele tempo ali em retiro, terminando no domingo, eu voltando para casa, aí sim eu parei e liguei para a pessoa. E chamou, e de repente caiu a ligação na caixa postal. Falei, Senhor amado. Aí eu peguei, liguei de novo, e aí caiu direto na caixa postal. O que eu pensei? Ele viu que era eu que estava ligando, desligou o telefone. Cheguei em casa, nós estávamos naquele tempo cultuando, celebrando ali na Mali, ali na Zona Norte, e o culto era às 5 da tarde, eu cheguei em casa, tomei um banho, a Silmara falou, e amor, como é que foi o retiro? E foi especial, compartilhei com ela, falou assim, e aí, conseguiu ligar para a pessoa? E eu contei para ela, o coração dela apertado e o meu também, e que fazer? Estava cada vez mais difícil da gente se organizar naquela situação. E veio a frase do Senhor, cuide das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Chegamos então na hora da celebração, o pastor Tércio falou, William, faz o seguinte, faz a abertura, traz 2 pessoas que fizeram o retiro para dar o testemunho ali, e depois eu assumo. E eu falei, cara, você não pode fazer. Ele falou, cara, vai lá, William, faz isso. E eu com o coração falei, puxa Deus, mas eu nem estou com o coração para fazer isso, eu estava ansioso ali, mas fui à frente. Eu lembro que foi especial o testemunho, foi o Braguinha e a Ana ainda que compartilharam do que Deus fez no testemunho, no retiro, na vida deles. E quando nós descemos então, que eu sentei, vibrou o telefone. E aí eu olhei, mostrei para a Silmara aquela pessoa que estava na casa. E aí a Silmara fez o sinal, eu fui lá fora atender. E a hora que eu atendi, ele falou assim, William, quero te pedir desculpas, porque eu iria te atender hoje, mas a hora que eu fui atender, caiu a ligação e acabou a bateria, e agora que eu consegui ligar para você. A hora que eu terminei a etapa do retiro, que era o desafio que Deus tinha colocado para mim, sentei, ele me ligou. Ele falou assim, quero te pedir desculpa também, porque eu não consegui sair hoje da casa, mas amanhã, 8h30 da manhã, a chave está à sua disposição. E o Espírito Santo mais uma vez me falou, William, cuide das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Aquilo foi no dia 10 de outubro, no dia 11 era uma segunda-feira, véspera de feriado, fomos para lá felizes da vida, limpamos, levamos uma pessoa para nos ajudar, na terça-feira pintamos algumas coisas que a Silmara queria, na quarta chegou a mudança. Colocamos as caixas ali. Na quinta-feira foi a Martinha, foi a Lídia, foram algumas esposas dos pastores ajudar a Silmara a desfazer, né, as caixas, e a Ana Júlia estava previsto para nascer no final do mês. Na quinta-feira, eles nos ajudaram a organizar e a tirar as coisas principais das caixas. De quinta para sexta, fomos parar no hospital e a Ana Júlia nasceu. Cronograma de Deus.
exatamente planejado por Deus. E quando a Ana Júlia nasceu, novamente Deus falou ao meu coração: William, cuide das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Sabe o segredo de uma alegria incondicional? É não deixar de se importar com os outros por causa das nossas lutas. É olharmos para os outros e cuidarmos dos outros e fazermos aquilo que Deus tem como desafio para nós, a despeito do que esteja acontecendo e de qual seja o momento na nossa vida. A palavra de Deus vai trazer a história de um homem chamado Jó, que creio que todos vocês conhecem ou já ouviram falar, um homem que perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde, ficou muito mal, e era um momento onde ele estava sendo tratado por Deus, onde ele estava vivendo uma experiência com Deus, para entender que a alegria maior era depender de Deus. Todo o livro conta essa história. No capítulo 42, vai encerrar ele tendo uma experiência com Deus, onde no verso 5 ele vai falar: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu tenho aprendido a caminhar contigo. Mas nesse processo, nessa história, surgem 3 amigos de Jó. Aliás, quem tem amigos como esses de Jó não precisa de inimigos. Porque eles chegam lá e, ao invés de dar uma palavra de consolo para Jó, ele chega e fala assim: Jó, se você está passando por essa luta, no mínimo é porque você está em débito com Deus. Jó, se você está passando por esse sofrimento, é porque você tem algum pecado aí, a mão de Deus está pesando, é melhor você confessar. E Jó falava: gente, eu não fiz nada. Eu creio que Deus está tratando a minha vida, mas eu não lembro de nenhum pecado, ou que isso seja consequência do pecado. E aqueles amigos, então, eles não só julgaram a Jó, mas já condenaram Jó, dizendo: olha, isso é consequência do teu pecado. A mão de Deus pesou sobre a tua vida, você tem que se arrepender. Ainda bem que esse tipo de coisa só aconteceu lá na história de Jó. Hoje não acontece mais, ninguém julga ninguém, as coisas não acontecem dessa forma, mas naquele tempo isso aconteceu. E quando termina então essa história, aqueles amigos vêm para o Senhor e Deus fala para eles: olha, vocês erraram com o meu servo Jó, vocês foram injustos com o meu servo Jó, vocês o julgaram e já o condenaram injustamente. Agora, para eu perdoar vocês vão fazer o seguinte: vocês vão lá para Jó e peçam para ele orar por vocês, porque se ele orar por vocês, eu vou ouvir a oração e eu vou perdoar. Eu fico imaginando aqueles 3 amigos chegando para visitar Jó e falando: e aí, Jó, tudo bem? Jó, é o seguinte, a gente precisa ser perdoado por Deus, mas ele falou que ele só vai nos perdoar se você orar por nós. Eu creio que eu me colocando no lugar do Jó, talvez eu pensasse, eu até fosse dizer assim: agora vocês vêm para mim, Quer dizer que agora o que estava em pecado, aquele que estava a mão de Deus estava pesando, aquele que estava errado, agora eu é que tenho que orar por vocês? Talvez eu tivesse agido dessa forma, talvez alguns de vocês, eu creio que a minoria, espero que a minoria fosse agir da mesma forma, pensando assim: quer dizer que agora você vem? Não, de jeito nenhum. Vocês me julgam, vocês me condenam, vocês me culpam, e agora vocês querem que eu ore por vocês? Ou talvez Jó pudesse ter uma outra reação, porque até então o coração de Jó estava tratado, o relacionamento dele com Deus estava tratado. Mas Jó continuava com as suas chagas, as suas feridas, continuava doente. Jó continuava pobre. Jó tinha perdido a família e não tinha sido restaurado. Então, aos olhos humanos, a situação de Jó estava o caos. E talvez Jó pudesse dizer para eles: olha, posso até orar por vocês, mas eu estou bem pior que vocês. Eu tenho que pensar primeiro em mim. Quando eu estiver bem, eu oro por vocês. Quando a minha situação estiver resolvida, eu oro por vocês. Quando eu estiver curado, eu oro por vocês. Mas agora, dá licença, eu tenho que pensar primeiro em mim. Jó poderia muito bem ter feito isso, porque nós muitas vezes fazemos isso. Eu quero confessar que eu, algumas vezes, já cheguei a fazer isso. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jó orou por esses amigos. Esses mesmos amigos que foram injustos com ele. Esses mesmos amigos que o condenaram. Esses mesmos amigos que, humanamente falando, estavam numa condição muito melhor que a dele.
Porque não estavam doentes, porque não estavam na miséria, não estavam numa situação degradável. Humanamente falando, eles estavam melhor, e Jó, mesmo assim, ora por esses amigos. Sabe o que a Bíblia diz? Se você for olhar em Jó, capítulo 42, verso 10, na sequência diz que o Senhor ouviu a oração de Jó. E diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor muda a história de Jó. É interessante que ele ora pelos amigos e Deus abençoa a ele. Deus perdoa os amigos, mas Deus abençoa a Jó. Percebe como esse amor incondicional, esse cuidado incondicional, essa amabilidade incondicional agrada ao coração de Deus? Não que deva ser uma barganha. Então tá bom, Deus, eu vou orar pelo Pedro a semana inteira, aí o Senhor me abençoa. Vou continuar orando pelo Pedro, mas não pensando em Deus me abençoar, mas pensando na viagem do Pedro, no que Deus tem para fazer na vida dele, através da vida dele. Mas essa tem que ser a motivação. E Jó fez isso. Independente da situação que ele estava, ele se importou mais com os amigos do que com ele, e isso agradou o coração de Deus. A ponto de Deus mudar a história de Jó. E se você for ver a sequência desse texto, diz que ele ganhou em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. Deus restaura a sua saúde, a sua riqueza, dá uma família, reconstitui, dá uma linda história. Diz que os dias finais de Jó foram melhores que os anteriores ainda. Mas Jó parou e pensou mais nos seus amigos do que no momento em que ele estava passando. Quando a gente olha para o próprio Jesus lá na cruz, você vai lembrar da história onde Maria vai ficar sozinha e Jesus se importa com Maria estando ali na cruz. E ele então desafia João a cuidar de Maria a partir da morte dele. Ele, mais do que isso, ele fala com o Senhor e fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Já parou para pensar o momento de Jesus ali, pessoas que estavam crucificando, estavam zombando dele, e ele tinha tudo para falar assim: Senhor, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai, alivia as minhas dores. E não seria pecado, não seria errado ele fazer isso. Mas a despeito da luta que ele estava passando, ele se importou com os outros. Qual tem sido a tua reação diante daquelas pessoas que estão à sua volta, que precisam da sua intercessão, precisam do seu cuidado, precisam do seu amor? O segredo para essa alegria incondicional, a primeira chave para descobrirmos ou decifrarmos esse segredo é não deixar de se importar com os outros por causa das nossas lutas. Mas indo mais à frente, o texto nos traz mais umas oportunidades para desvendarmos esse segredo. E o verso 6 do capítulo 4 vai dizer o seguinte. Verso 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tem uns adesivos, o pessoal que gosta de pescaria aí, o Joel, mais os demais pescadores de plantão aí, né? Tem uns adesivos que está escrito assim: está nervoso? Vá pescar. Tem mais pescadores aqui, pelo menos mais gente que já prestou atenção nesse adesivo, né? Está nervoso? Vá pescar. Eu creio que a gente poderia colocar um adesivo assim: está ansioso? Vá orar. Está ansioso? Vá orar. E o apóstolo Paulo diz isso: olha, está ansioso? Leva para Deus em oração a tua súplica. Está ansioso? Vai buscar em Deus. Está ansioso? Não deixe que a ansiedade tome conta da sua vida, mas apresente ao Senhor em oração as suas súplicas, mas também a sua gratidão. Percebe que ele fala: apresente as suas súplicas e as ações de graça. Nós temos o costume de agradecer no atacado e pedir no varejo. Já percebeu isso? Senhor, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós, obrigado porque tudo que o Senhor tem nos abençoado. E essa é a gratidão. E aí quando vem na hora de pedir, a gente vai
detalhar para Deus, motivo por motivo. E não tem nada errado em nós detalharmos para Deus os nossos anseios. Mas por que não fazemos isso com a gratidão também? E é interessante que quando nós intencionalmente escolhemos por agradecer a Deus e lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito, nós começamos a nos surpreender com o que Deus tem feito por nós, do quanto Ele tem nos abençoado. A gente ouviu agora há pouco do Silvestre a música Milagres, e é interessante que os milagres que são apontados nessa música não são milagres de ressurreição, milagres de alguém ser curado, milagres, mas é o milagre da vida, é o milagre do dia a dia. Isso é milagre, isso Deus faz por cada um de nós. Quando nós entendemos que tudo isso é milagre do Senhor, tudo isso é bênção, nós passamos a valorizar muito mais e descobrimos que as necessidades, que os problemas são bem menores do que os motivos de gratidão pelos quais nós temos que apresentar ao Senhor. Tem o hino do cantor cristão, o pessoal que tem mais tempo de igreja aí, já ouviu falar nesse hinário, né? O Michel deu uma risadinha ali, do tempo do Michel. Hino 329 do cantor cristão, diz: conta as bênçãos. Aliás, é um hino lindo, eu sempre achei lindo. Nunca entendi a primeira parte do hino, mas achava bonito do mesmo jeito. Porque dizia assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu achava lindo esse: se da vida as vagas procelosas são. Não entendia nada. Fui descobrir depois, né, que se da vida as vagas são as ondas do mar, se elas são muito bruscas, e se o seu barco, se a sua vida está sendo atingida, então você não desanime com isso, porque as bênçãos são bem maiores do que as lutas. E o coro desse hino diz: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Já parou para botar no papel tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida? Já parou para colocar no papel quais são os seus motivos, as suas petições, e você deve fazer isso, mas os seus motivos de gratidão também? Nós vamos descobrir que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Nós vamos descobrir que Deus tem nos abençoado infinitamente mais do que a gente possa pedir e pensar, quando nós relacionamos intencionalmente os motivos de gratidão. O modelo de oração de Paulo é: apresentem ao Senhor as suas súplicas, mas com ações de graça. Não deixem de agradecer. E quando nós entendemos esse princípio, nós passamos a ver que Deus tem nos abençoado e abençoado muito. Os norte-americanos são os campeões em estatísticas, né? É só olhar as mensagens do Shane aqui, vamos lembrar quanto ele traz estatísticas aqui. Mas tem uma que o pastor Gerson, que foi pastor nessa igreja, trouxe para nós. Eu lembro que ele trouxe um estudo de uma universidade norte-americana, de um grupo de psicólogos. E eles convidaram 200 pessoas para uma enquete e colocaram um lençol branco enorme, com uns pontinhos pretos no meio daquele lençol. Botaram uma cadeira e falaram assim: olha, a pergunta é a seguinte: o que você está vendo ali? A pessoa olhava, tem uns pontinhos pretos ali. Obrigado, pode ir. Só isso? Só o próximo? E foram perguntando um a um. E a estatística mostra que mais de 95% daquelas pessoas conseguiram enxergar os pontinhos pretos. Menos de 5% enxergaram um lençol branco com os pontinhos pretos. Sabe qual é a nossa tendência? Quando a gente faz uma análise da nossa vida, se nós não aprendermos a ser gratos, a gente só vai enxergar os pontinhos pretos. Mas quando eu passo para fazer uma avaliação da minha vida, eu descubro que a minha vida é um lençol branco, com alguns pontinhos pretos. E quando eu entendo isso, esses pontinhos pretos ficam bem mais fáceis de ser removidos ou administrados. Porque eu descubro que Deus tem feito algo muito maior e mais especial na minha vida. Quando a gente olha então para a segunda chave, para o segredo dessa alegria incondicional, é trocar o tempo de ansiedade por tempo de oração. Troque
o seu tempo de ansiedade por tempo de oração. Quando a gente vai mais à frente para esse texto, ele vai nos dar, na sequência, a terceira chave para desvendarmos esse segredo. E está lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, é o próximo versículo que nós lemos agora há pouco, e diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe o que é interessante? Versículo anterior ele fala assim, olha, apresentem a Deus as suas súplicas, a sua gratidão, não estejam ansiosos. Mas a sequência do texto, quando ele fala para você orar, ele não fala assim, e a resposta de Deus, que excede todo entendimento, vai surgir para você. Não é isso que diz. E a resposta para as suas súplicas vão aparecer imediatamente. E a resposta daquilo que você está pedindo vai acontecer se você não estiver ansioso, se você levar a Deus em oração. Sabe o que diz aqui? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa é que vai inundar o seu coração. Quando eu olho dessa forma, eu entendo que mais importante do que eu receber as respostas do Senhor, é o estar na presença do Senhor das respostas. Mais importante do que eu receber as respostas do Senhor, é o estar na presença do Senhor das respostas. Voltando um pouquinho ao verso 5, quando fala que nós devemos ser amáveis com as pessoas, o texto termina dizendo assim, perto está o Senhor. E diz isso para dizer que nós não estamos sozinhos, que o importante é estar na presença do Senhor. A despeito de quais sejam as lutas, de quais sejam os desafios, o mais importante é estarmos na presença do Senhor. E a paz que excede todo entendimento, essa inunda o nosso coração. Mesmo que as respostas ainda não tenham vindo, mesmo que as coisas não tenham acontecido como nós gostaríamos que acontecesse, a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa vai inundar o nosso coração. Eu lembro que no domingo passado, eu estava vindo para cá, às 4 da tarde, a gente tinha um curso aqui, foi quando o Lê me ligou. E aí ele ligou e falou, cara, ó, o retiro foi bênção, já começou falando primeiro da bênção, aprendeu bem a lição. O retiro foi bênção, foi especial, foi edificante para todos. Falei, cara, que bênção, que legal. Só teve um pequeno problema. A gente chegou aqui em frente a Silva Jardim e fomos assaltados. E eu falei, cara, e aí, como é que vocês estão? Como é que está a Cris? Ele falou assim, cara, a gente está em paz. Nós já oramos, já apresentamos para Deus e a gente está em paz. Estava resolvido o problema? Não estava. Tinham levado o carro? Tinham. E o Leandro mesmo falou, Deus não ia deixar de ser Deus se Ele não tivesse respondido como eu respondendo nessa semana. Mas porque eles estavam na presença de Deus, porque eles escolheram intencionalmente lançar para Deus essa ansiedade, a paz que excede todo entendimento inundou o coração dele. Terceira chave para desvendarmos esse segredo do amor, da alegria incondicional é: desfrute da paz que excede todo o entendimento. Eu conheci um pastor, ele faleceu há mais ou menos uns 3 anos, antes dos 50 anos. Eu o conheci quando ele fazia faculdade teológica lá em Curitiba, nos anos 80, e ele voltou para o Rio de Janeiro e pastoreou uma grande igreja, pastor Manuel Xavier. E ele foi acometido por um câncer muito violento. Eu lembro que nós fizemos um movimento de oração em todo o Brasil, orando por ele. E uma das mensagens dele que eu vi pela internet, ele agradecendo a todos, ele falou assim, gente, se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Agora, se Ele não me curar, eu verei a glória de Deus pessoalmente. Se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Agora, se Ele não me curar, eu verei a glória de Deus pessoalmente. Ele estava pronto para entender que Deus era poderoso para curar, que Deus poderia reverter aquele quadro, mas se não revertesse, independente de qualquer coisa,
Ele estava vivendo essa paz que excede todo o entendimento. Tem explicação? Não, a Bíblia mesmo diz que excede todo entendimento. A gente só consegue entender quando a gente desfruta dela. Quando intencionalmente nós levamos a Deus os nossos anseios, os nossos motivos, as nossas petições, e descansamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando nós vivemos dessa forma, nós conseguimos desfrutar da paz que excede todo o entendimento. E a quarta chave, então, para nós desvendarmos o segredo dessa alegria incondicional, é escolher o que pensar. Escolha o que pensar. Filipenses 4:8, a sequência do texto vai nos dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós devemos ocupar a nossa mente com os pensamentos que edificam. E o apóstolo Paulo nos desafia a escolhermos o que pensar. Você não pode impedir, nós não podemos impedir que os maus pensamentos venham à nossa mente. Agora, o dar vazão, ou permitir que ele permaneça ali, isso cabe a mim escolher que ele permaneça ou não. O mau pensamento, ele pode vir a qualquer momento e vai ser lançado em determinadas situações quando nós nem imaginamos. Agora, eu alimentar esse mau pensamento, a escolha é minha. Eu escolho pensar em coisas boas ou pensar em coisas ruins. Eu escolho alimentar aquilo que é bom ou manter aquilo que é ruim, que vai prejudicar a minha vida, que vai contaminar a minha vida, e eu não vou desfrutar dessa alegria incondicional. Quando a gente olha para o texto, o apóstolo Paulo faz uma relação de várias situações e de várias maneiras daquilo que nós podemos e devemos pensar, que vai nos proporcionar essa alegria incondicional. Eu lembro que o pastor Tércio, esses dias, eu creio que há 2 ou 3 domingos, ele fez um exercício com a gente aqui, quando ele falou em 1 Coríntios 13, que ele fala que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E ele nos desafiou a trocar o termo amor por Jesus. Lembram? Alguém estava aqui, lembra que ele fez isso? E aí nós trocamos e colocamos assim: Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque Ele é amor. Mas eu quero desafiar você hoje a fazer esse exercício, ou um exercício parecido, e onde está escrito tudo o que é, ou tudo o que for, vamos trocar por Jesus, em Filipenses 4:8. Ok? Vamos lá, o texto vai ficar assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, Jesus é verdadeiro. Tudo que for nobre, Jesus é nobre. Tudo que for correto, Jesus é correto. Tudo que for puro, Jesus é puro. Tudo que for amável, Jesus é amável. Tudo que for de boa fama, Jesus é de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, Jesus é excelente e digno de louvor. Pensem nessas coisas. Pensem em Jesus. Sabe qual é o resumo desse versículo? Leva o teu pensamento cativo para Jesus. Se você levar o teu pensamento cativo para Jesus, aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, isso vai preencher a tua mente e o teu coração. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, diz que nós podemos destruir fortalezas, e as fortalezas são emocionais, são espirituais, quando nós levamos os nossos pensamentos cativos para Jesus. Sabe qual é a chave então? Sabe qual é o segredo do amor incondicional? É Jesus. O segredo de nós vivermos essa alegria, a despeito do que esteja acontecendo à nossa volta, é Jesus. O resumo de tudo aquilo que Paulo nos apresenta até aqui é Jesus. Ele vai dizer assim: olha, pensa em Jesus. Leva a tua ansiedade para Jesus. Leva o teu pensamento cativo para Jesus. Escolha intencionalmente pensar em Jesus e deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. E se você fizer essa escolha, a paz que excede todo entendimento vai inundar o teu coração.
Se você fizer essa escolha, o próprio Jesus vai inundar a sua mente e o seu coração. Se você fizer essa escolha, você vai conseguir desfrutar dessa alegria incondicional. Escolher pensar em Jesus, este é o segredo da alegria incondicional. Quando a gente fecha esse texto, então, lá em Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13, Paulo vai falar exatamente sobre isso. Gente, descobriu o segredo. E ele vai dizer assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sabe qual é o segredo? Tendo muito ou tendo pouco, passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Sabe qual é o segredo para essa alegria incondicional? É Jesus. Eu lembro que estudando esse texto, certa vez, um pastor amigo meu, professor do grego, ele trouxe esse texto do verso 13, dizendo que se encaixa melhor esse tudo posso naquele que me fortalece, se for no gerúndio, naquele que está me fortalecendo. Se encaixa melhor dentro do original, se mantiver isso. E sabe o que significa isso? Significa que isso é constante, isso é a cada dia, isso é a cada momento. Isso deve acontecer. Posso todas as coisas naquele que está me fortalecendo. O segredo da alegria incondicional tem nome. É Jesus. E ele está revelado na palavra para todo aquele que quer desfrutar dessa alegria incondicional. Desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Desfrutar dos pensamentos bons e saudáveis levados para ele. Está aqui. Acessível a todos nós. O segredo da alegria incondicional tem nome, e é Jesus. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, eu não sei exatamente o que vai no coração, na realidade eu não sei o que vai no coração, e nem na mente de cada pessoa que está aqui. Eu conheço a história de alguns, mas não de todos, e conheço parcialmente também. Mas, Pai, eu sei que o Senhor conhece a cada um, cada detalhe, cada luta, cada desafio, cada momento, ó Deus, de batalha que está enfrentando em sua vida. Talvez, ó Deus, lutas na enfermidade, talvez problemas de desemprego, talvez problemas pessoais, relacionamentos conjugais, eu não sei quais são. Mas, Pai, independente de qual seja a luta, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento possa inundar esses corações. E a resposta a gente sabe que vai vir do Senhor no tempo certo, da maneira certa, mas até ela vir, que nós possamos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Pai, mas para termos essa experiência, Pai, entendendo que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja o fruto da videira, mesmo que não haja gado no curral, como fala o profeta Abacuque, mesmo que as coisas não aconteçam, esse profeta já sabia o segredo da alegria, Pai, porque ele diz que todavia ele se alegraria no Senhor, Pai. Deus, que esse seja o desejo do nosso coração. Que esse seja o desejo de cada pessoa que está aqui nessa noite. Que nós possamos permitir, ó Deus, a ação do Teu Espírito, inundando o nosso ser, nos conduzindo a viver nessa dimensão que compartilhamos aqui nessa noite, ó Pai, para que possamos viver essa alegria incondicional, que só o Senhor pode conceder a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música agora que diz que se não for pelo sangue de Jesus, se não for por Jesus, as coisas não podem acontecer. E se você entende isso, se você quer desfrutar dessa paz, se você quer desfrutar dessa presença do Senhor na sua vida,
Eu quero convidar você a ficar em pé e cantar junto conosco essa música nesse momento. As alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Encerrar esse tempo de celebração aqui, esse tempo de comunhão, esse tempo de adoração, sem fazer um convite para você. Talvez seja a primeira vez que você esteja participando de uma celebração, de um culto de adoração a Deus. Talvez você já esteja vindo aqui outras vezes, mas até hoje você não tomou uma decisão dizendo: olha, eu quero esse Jesus para ser Senhor da minha vida, eu quero esse Jesus como meu Salvador. Eu quero esse Jesus inundando o meu coração com essa paz que excede todo entendimento. Eu reconheço e eu quero esse Jesus na minha vida. Mas se hoje você entende, o Espírito Santo tocou no seu coração, e você entende que hoje é o dia de você fazer esse compromisso, não é com a Igreja Batista Monte Serra, mas é com Jesus, dizendo: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida.
Levanta a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que quer esse Jesus como Senhor da sua vida? Levanta a sua mão, eu quero orar. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Amém. Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Tem mais alguém? Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Tem mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Quero orar por vocês, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Seu Pai, colocar essas pessoas diante do Senhor. Pessoas que tomaram uma decisão dizendo que querem Jesus como seu Senhor e Salvador. Queremos clamar, Pai, em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito os cele nesse momento, Pai. Que eles possam, ó Deus, a partir de hoje, desfrutar da direção do Senhor em suas vidas. Que eles possam, ó Deus, desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, ó Pai. Que eles possam desfrutar, ó Deus, da Tua presença em suas vidas, não só hoje, mas por toda a eternidade, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor os abençoe e que nós como igreja, apesar de nós, possamos amar essas pessoas e cuidar bem delas, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Você pode cantar conosco mais uma vez, Eu Sou Livre? Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Eu sou livre. Eu sou livre. Senta um pouquinho, temos algumas informações rapidinhas para vocês e já estamos encerrando. Só quero dizer para você que levantou a sua mão, tomando uma decisão, dizendo que você quer Jesus para a sua vida. Procura lá atrás, Marcelinho, faz um tchau aí, Marcelo. Aquele rapaz simpático é o Marcelo. Cadê o Maidana? Está ali o Maidana, outro rapaz simpático. A Alessandra está ali, a Alessandra faz um tchauzinho. Procura essas pessoas, nós queremos como igreja ajudá-los nessa caminhada, ajudá-los nesse novo momento de vida, ok? Suelen tem algumas rápidas informações e nós estamos encerrando esse culto.